tudo bem com vocês? Hoje a Pro está aqui para dar uma aula de língua portuguesa sobre classificação da sílaba tônica. Já falamos sobre a sílaba tônica e hoje aprenderemos a classificação. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de lembrar vocês que nesse período de isolamento nós estaremos nos falando dessa forma, né? A Pro estará preparando alguns vídeos, slides, para vocês continuarem aprendendo. E possa ser que alguns dos vídeos vocês tenham a presença da Pro Cláudia, que é a Pro do 4º e 5º ano da tarde. Então nós duas estaremos juntas nesse trabalho para que o conhecimento chegue até vocês, tá bom? Então vamos lá. Para entender a classificação, nós temos que relembrar o que significa a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, ou seja, que nós pronunciamos com mais força. Vejamos alguns exemplos. Eu tenho aqui a palavra regador. Observem que ao pronunciar, eu falo com mais intensidade a sílaba do, regador. Existe uma técnica que geralmente nós ensinamos que é justamente para facilitar a criança compreender e identificar essa sílaba tônica na palavra. É você falar a palavra como se estivesse chamando, certo? Então vamos lá. Regador. Então observe que a sílaba do, ela foi pronunciada num período mais longo, né? Então, logo sinaliza que ela é a sílaba mais forte. Vejamos outra. Porta, certo? Então, o pó é a sílaba tônica. E o último exemplo, ônibus. O O, obviamente, é a sílaba tônica. Vocês observaram que a sílaba tônica, em cada palavra, ela aparece em posição diferente, né? Na palavra regador, o dó é última posição. Na palavra porta, o pó, penúltima posição. Última, penúltima. E na palavra ônibus, antepenúltima posição. Última, penúltima, antepenúltima. Pois bem, cada palavra ela possui apenas uma única sílaba tônica. Lembrando que a posição delas pode variar de uma palavra para outra. E a gente observa que nós analisamos a sílaba tônica sempre de trás para frente, certo? Última sílaba, penúltima e antepenúltima. Identificando a posição da sílaba, fica mais fácil de classificar. Então, toda palavra em que a última sílaba é tônica, nós chamamos de oxítona. Gravem aí esses nomes, viu? Oxítona. Na palavra porta, né, nós temos a penúltima sílaba. Então, toda palavra em que a penúltima sílaba é a mais forte, nós chamamos de paroxítona. Já as palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima, nós classificamos como paroxítona. Falhou aqui, né? Mas tudo bem.
Essas palavras vocês já viram que elas não são tão fáceis assim de pronunciar, mas vocês com certeza vão se habituar. Então vamos lá. Última sílaba tônica, oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. E antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. A prova vai dar aqui outros exemplos para que vocês memorizem o conteúdo. Um exemplo de palavra oxítona. Café e tatu. Então, café, tatu, certo? Observem aí. Paroxítona. Cidade, cidade. Saúde. E um exemplo de proparoxítona. Página. Lágrima. Observem vocês que dentre os exemplos que a Pro deu aqui, algumas palavras recebem o acento em uma das sílabas. Então, quando isso acontece, logo é possível identificar que aquela sílaba ela já é tônica. E aí depois você vai analisar qual a posição para poder classificá-las em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando, as palavras proparoxítonas, elas são todas acentuadas. Aqui eu coloquei 2 exemplos, elas possuem 3 sílabas, mas eu quero chamar a atenção que não significa que todas as palavras proparoxítonas tenham 3 sílabas, certo? Elas também podem ser polissílabas e levarem um acento. Então, nesse caso aqui, o que importa é a posição da sílaba e não o número de sílabas. Bem, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula e aguardem os próximos vídeos. Não esqueçam, continuem estudando em casa, fazendo todas as tarefas, que quando retornarmos nós iremos revisar e corrigir, ok? O nosso trabalho ele continua e vocês continuarão daí aprendendo e a Pro daqui passando o conteúdo para vocês. Um beijo para vocês!